crente, graças a Deus. Hoje a gente vai trazer uma outra pessoa aqui que essa pessoa eu não conheço. Pois é, por quê? Porque você também pode participar aqui contando a sua história. Entre em contato comigo. Mas vamos parar de blá 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 e vamos embora. Oi, gente, eu sou a Prace, esse é o canal Na Descoberta de Mim, e hoje no Ex-Crente, graças a Deus, eu vou trazer aqui o Gerson, desse lado, que vai contar pra gente a história dele. Mas antes, Gerson, seja muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Obrigado, que agradeço. Por aceitar o convite, que louca. Gente, eu já tô, olha, hoje é a 20ª coisa que eu tô gravando, eu tô completamente maluca, mas tá tudo certo. Eu queria saber quem é você, Gerson, o que você faz, enfim, como eu te acho. Primeiro, me fala de você. Então, eu sou o Gerson, eu sou programador. Eu moro em São Paulo hoje. Eu e minha esposa mudamos faz pouco tempo aqui para São Paulo. E quem quiser me achar, eu tô sempre no Instagram. Eu tô usando pouco agora, mas tenho lá. @ifgerson. Não sou muito de postar, mas estou sempre lá olhando. Bom, agora eu quero entender um pouquinho como foi a sua história na igreja, como você começou a ser cristão. Na verdade, minha história na igreja começa bem cedo, né? Porque eu sou cristão de berço. Meu pai e minha mãe, na verdade, minha mãe se converteu muito cedo. E acabou levando meu pai junto. Meu pai nunca foi muito à igreja. E eu acabei indo na igreja bem cedo, assim, né? Me interessei por algumas coisas lá dentro. Sempre fui doutrinado daquela maneira, né? Que o pessoal sempre costuma colocar. E, enfim, fiz parte de culto de jovens, de criança a gente tinha escolinha, fiz parte de louvor. Como eu sou daqui de São Paulo, né? Eu sou daqui, mas eu morei em Araras, no interior de São Paulo, faz, acho que durante uns 10 anos, e eu fui em 2 igrejas lá e uma aqui em São Paulo, quando eu era muito pequenininho. E, bom, são algumas doutrinas diferentes, mas eu acho que o conjunto, né, que eles passam para a gente acaba sendo o mesmo. Eu comecei a frequentar mesmo quando eu tinha uns 5, 6 anos, e fui 2 anos na igreja daqui, e era uma igreja muito grande, tinha mais de 5 mil pessoas na época. Então, assim, muita gente. E E para mim, lógico, né? Quando você acaba vivendo aquilo lá muito, para você o que passa lá é lei e você acaba levando isso para a vida. Então, acho que eu tenho traços do que eu convivi lá até hoje, né? E levei isso para as outras igrejas, claro, né? A que eu vim aqui em São Paulo é da vertente pentecostal. Fui em uma batista em Araras, frequentei durante um ano uma batista em Araras e uma outra pentecostal também, de uma vertente um pouquinho mais leve lá. Por quanto tempo você foi da igreja? Nossa, eu acho que desde os 7 até uns 17, foi uns 17, 18 anos. E você chegou a viver, assim, bastante as coisas da igreja, ou era mais... Não, eu sempre ia, né? Porque, assim, como a família ia, então meu pai e minha mãe sempre me levavam. Eu nunca gostei, pra ser sincero, assim. Eu sempre achei, puta, de domingo de manhã foi um negócio muito, né? Uma criança, cara, você acorda criança cedo e leva pra uma escolinha que as crianças nem prestam atenção. Então, é muito. Acaba ficando chato e maçante, né, pra gente. Mas a gente foi frequentando mais, conforme a gente foi frequentando mais, eu gosto muito de música, né? Então acabei entrando pro louvor, aprendi algumas coisas lá dentro. Era legal essa parte de tocar, o pessoal era um pouco mais alternativo, né? Eu sempre gostei um pouco mais do pessoal alternativo. E aí acabou ficando mais legal, um pouco mais interessante, assim. Mas no final foi o mesmo. E como foi esse processo de descristianização? Como você saiu, como você foi se desapegando disso? Nossa, cara. Então, no começo, sei lá, quando você tá dentro, quando a gente está dentro da igreja, a gente tem quer sentir o que as pessoas de lá sentem, né? Então tem várias descrições sobre o que acontece, sobre o que você tem que sentir. É aquele negócio de falar em línguas, né? O pessoal ora e a turma cai e tal. E eu nunca, sei lá, nunca me bateu esse porque assim, eu tava lá e eu queria.
Eu queria sentir, eu queria saber o que aquelas pessoas passavam, assim, depois de um tempo, né, por 10 anos, 9, 10 anos dentro da igreja, você quer entender o que está acontecendo. E no final, acabou que não era assim, né, que eu acabei não sentindo que não era assim, mas que eu não senti aquilo, né, acho que tem gente que sente, enfim. E acabei, eu acho que muita gente que descristianiza acaba saindo desse jeito da igreja, né, que é brigado com Deus, né, que a gente chama. Então você sai com raiva de Deus, você acaba até subjulgando, às vezes, quem segue a religião e tal. Mas uma das coisas que acabou que, né, acabou um pouco me afastando, assim, que me fez criar novos ciclos, foi que eu me sentia muito culpado de ter saído, apesar de... Porque você ainda acredita, né? 10 anos convivendo aquilo lá, você acredita, né? Em toda a doutrina. Então você fala, pô, você faz errado, você sente aquela culpa ruim, sabe? Que quando você tá lá dentro, você sente, imagino que você também deve ter passado por isso. E eu acho que foi mais ou menos isso. Eu saí meio que brigado com Deus, assim, brigado com a doutrina, e foi por aí. É engraçado isso. As pessoas falam muito de sair brigado. Eu vejo que não é 100%, tem, lógico, tem todo tipo de história, mas as que mais chegam para mim chegam com pessoas, primeiro, revoltadas. Uhum. E aí eu ia até te perguntar, eu vou chegar lá do que você acredita hoje, então a gente vai chegar nisso. Uhum. Mas eu te perguntar, assim, dessa revolta, quanto tempo durou essa revolta com Deus? Porque provavelmente hoje deve ser diferente, né? Ah, sim, com certeza, né? É, durou uns 3, 4 anos até eu procurar alguma coisa diferente, tentar entender outras coisas, né? Outras Tá. religiões. Porque eu também não queria. Eu saí de uma religião e eu estava saturado de religião, então não queria ver religião. Saí ateu, né? Saí brigado com Deus, saí ateu, e só que é aquele ateu que xinga Deus, não é um ateu. Não é que você não Aham, acredita, é que você aham, só não compartilha ali, mas você tá bravo com ele, então você não fala nada, né? entendi. E quando você resolveu sair e começou a se afastar, ou começou a xingar e começou essa revolta, como é que foi com família e amigos? Você disse que sua família era cristã, talvez você tivesse ainda nesse círculo cristão, como é que foi para você? Então, assim, quando eu saí da igreja, né, vou contar um pouquinho da trajetória que aconteceu com a minha família, né? Então, com 10 anos, meus pais se separaram, eu ia na igreja desde os 5, a gente ia numa igreja aqui, eu morava em São Paulo, fui para Araras, né, para o interior de São Paulo, só com a minha mãe. E lá a gente voltou a frequentar a igreja. Então, assim, quando eu comecei a me desvencilhar, comecei a sair, meio que não, não comecei a me sentir não muito parte daquilo, comecei a questionar muito, né, que isso aí incomoda um pouco também. Então, com 10 anos ali, meus pais se separam e eu vou para Araras e continuo na igreja ali. Então, nesse momento, ainda tem alguns anos ali que com a família e amigos eu ainda estou bem com eles, porque eu ainda estou indo na igreja. Quando começa a chegar a revolta da adolescência, a relação com a família fica complicada normalmente, né? Você se desvencilhando de uma religião você sempre foi, então, nossa, foi um pouco complicado. O pessoal, eu tenho lembrança até hoje de que o pessoal me zoava porque eu me dizia ateu na época, e aquelas perguntas muito toscas, né? Tem até um negócio de tipo, não é questão de você ver Deus, é uma parada de você sentir aquela historinha do vento que conta, você sente o calor, você vê o calor? Não, você sente. Então, isso é Deus, porque você sente, você não vê e tal. E assim, quando a pessoa era muito rasa, no começo eu ficava bravo e tentava me explicar. Depois, dentro de casa isso, né, dentro da minha família, com mãe e irmão, né, que eu esqueci de mencionar, mas eu fui para Araras com meu irmão e minha mãe. E aí lá, quando um dos dois era muito raso comigo, eu acabava assim, ficando um pouco bravo no começo, depois eu desencanei, quando era só uma tiraçãozinha de sarro, assim. Mas depois, quando a pessoa começava, eu já cheguei a ter briga, não briga física, mas eu discutia dentro de casa por causa disso, porque às vezes meu irmão pegava para pegar no meu pé a respeito disso, e aí acabava que ele tentava não ser raso e eu tentava colocar os meus argumentos, ele colocava o dele e a gente começava a, a sair não muito conversando a respeito, entendeu? Aí era horrível, porque às vezes
criava um constrangimento quando alguém de fora chegava, assim, ia visitar a gente sempre acabava numa discussão dessa, sempre sai um graças a Deus quando você acabou de sair da igreja, que se deixa bravo, né? Então, sempre sai, e você sempre tem que questionar isso, né? É que é o Sim. revolta. Mas você teve algum receio de contar para as pessoas que você não queria mais, que você não acredita? Você teve algum tabu quanto a isso? Porque já era difícil, né, por ser adolescente e tudo mais. Ou então Uhum. você só meteu o pé, falou, foda-se, não quero mais, não acredito mais. Eu sou uma pessoa que eu costumo meter o pé nas coisas, então para mim foi mais assim mesmo. Só falei que não ia mais e que não gostava e que, você vai procurar outra coisa? Não vou. Bom, então tá tudo bem, porque eu imagino que se minha família estivesse junta desde então, que meus pais estivessem separados, ia ser um pouco mais difícil de eu ter feito isso, de eu ter metido o pé, porque é o que a gente chama de família desestruturada, né? Entre aspas, porque era só minha mãe e meu irmão. Então foi um pouquinho mais fácil, a gente já era um pouco mais livre, né? Uhum. E o que, que você trouxe, se é que você trouxe? Você trouxe alguma coisa de bom, algum aprendimento, ótimo, alguma aprendizagem de bom que você fala, pô, isso eu trago, ou não trouxe, não tem nada que você traga dessa época de cristão? Não, coisas boas, tem algumas, sei lá, nada muito relacionado à religião, mas talvez boa conduta, educação, aprender a conviver com os outros, porque foi onde eu aprendi a socializar, né? Desde pequeno lá dentro você aprende a socializar. No mais, assim, foi isso, porque conforme você começa a crescer, você vê que a conduta que eles pregam lá dentro nem sempre é que eles seguem. Normalmente não é que eles seguem, né? Desculpa colocar desse jeito, mas é verdade. Normalmente não é que eles Não, seguem. todo mundo que veio aqui falou sobre essa conduta que se prega e que não se segue. É, Então, é claro, normal. é nítido, né? Sim. E trouxe alguma coisa de muito ruim, algum trauma, alguma coisa que você fala, puta, cara, isso marcou assim. Eu acho que eu não gosto nem de pensar sobre isso, porque eu devo ter algum trauma que eu nem sei que acontece na minha cabeça, entendeu? Já enraizou. Mas já tá dentro, não tem o que eu fazer. Mas eu acho que um sentimento de culpa, aquele sentimento de culpa que você sente quando você peca, né? Eu sempre trago para algumas outras coisas que eu faço na minha vida. Eu acho que isso foi um trauma que, assim, é a lembrança que eu tenho, né? Sobre isso. Então, talvez Nossa, seja é isso. bem possível. Eu até com tudo que eu falo aqui no canal sobre magia, muita gente fala, mas eu queria tanto Prace, mas eu vou pro inferno, não vou? Então a galera quer outra coisa, mas tem essa coisa de dentro de, mas eu não quero ir pro inferno, mas eu tô pecando, sabe? Então fica, Uhum. né, enraizado. Você cresce ouvindo que você vai pro inferno se fizer X, Y, Z, né? Eles são muito. Quem é crente mesmo, ele é bem ativista, né? Então ele acaba tentando te convencer de qualquer jeito. O pessoal que às vezes não liga muito para isso acaba entrando de tocar ali e fica assustado quando vê. Porque é esse. Eu imagino, eu tava lá dentro o tempo inteiro, eu já me assustava com algumas coisas. E quem vinha de fora, então, que tinha uma vida que eu tenho hoje, devia se assustar muito mais, né? Sim. E o que você acredita hoje? O que você segue? Você acredita em alguma coisa? Você tem alguma religião? Hoje eu não tenho nenhuma religião, assim, não dá para falar que eu tenho religião, mas eu acredito em algumas coisas. Porque, assim, querendo, assim, eu assisto muito o canal do Nino e o seu canal e o canal do Rodrigo, do Spook Houses. E até eu começar a assistir o canal do Rodrigo, que faz um tempinho, vai fazer uns três anos, por aí. Vai fazer uns 3 anos, eu era ateu, assim, eu tava começando a me convencer de que não existia nada além disso, entendeu? Aí eu comecei a entrar um pouquinho mais nessa questão de parar para pensar no que os outros estavam falando e falar, puta, parece que faz sentido ter alguma coisa além, né? Mas não o que eu acreditava. Não dá para voltar a acreditar no que eu acreditava, porque não fazia sentido aquilo lá. Mas isso que estão me falando agora, talvez tenha algum sentido. E aí foi meio que isso, assim. Legal. E você, o que, que você falaria para alguém que está nesse. Nossa, tá difícil as palavras hoje, tá? Tá complicado, gente. Eu já não estou mais funcionando. Tudo bem, Mas a gente enfim, trabalhou o dia inteiro, tá tudo bem. tá. Mas a pessoa que está saindo do cristianismo está querendo descobrir se tem alguma outra coisa, está querendo botar o pezinho para fora. Que conselho você daria para a pessoa, ou mesmo para você lá atrás, quando você
começou a pensar para ajudar nessa transição? Vai viver, vai estudar e para de ficar bravo com Deus. E com o crente também, porque cada um tem a sua crença, entendeu? Acho que tudo tem que ser respeitado, mas eu acho que essas 4 coisinhas aí teriam sido a chave para ter segurado um pouquinho mais a minha revolta. Como a gente conversou, né? A revolta, assim, geralmente a chave para a gente sair ou do jeito que a gente sai. E atrapalha muito, muito demais, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Mas se a pessoa sai querendo mesmo aprender alguma coisa, ela acaba achando, eu acho. Sim. Eu vejo que tem algumas pessoas que precisam ainda de alguma coisa superior, alguma coisa, então elas saem com essa revolta buscando. Eu mesma também saí com essa revolta e busquei outra coisa que substituísse Deus. Tipo, Deus não quis ser meu amigo, então eu vou procurar outro Deus que queira ser meu amigo. Era um outro amiguinho poderoso. Pois é, então eu perdi muito tempo querendo substituir, sendo que não era de fato o que eu queria. Então faz muito sentido isso, de tipo, esquece a revolta com Deus, né? Esquece logo a revolta. A gente internaliza essa mágoa mesmo de tipo, porra, orei, pedi, e não, né? Pô, cadê não mudou esse Deus nada. que todo mundo sente? Daí os crentes vão dizer, né? Você não conheceu Deus de verdade, né? Porque ele conheceu, ele é fodão, mas você não. Você sabe tudo. Gerson, adorei. Muito obrigada pela participação. Gente, toda semana estamos aqui. Estou tentando trazer, pelo menos toda semana, todos os contatos do Gerson estão aqui embaixo, como sempre. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Um beijo para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado, que agradeço.